Lembrando que o nosso planeta ele era todinho cristalino. Logo abaixo dessa camada existe uma camada de magma, tá? Estou desenhando um trecho como se tivesse feito um recorte da superfície terrestre. E isso aqui foi formado no pré-cambriano, há bilhões de anos atrás. Isso é considerado rochas antigas. Com o passar do tempo, a ação do vento, da chuva, mudanças climáticas, estas rochas começaram a desgastar e a acumular sedimentos nas áreas mais rebaixadas, formando bacias sedimentares. Outras coisas que aconteceram também, e podemos chamar de eventos recentes dentro da geologia, são movimentações das placas. Então aqui já separei formando placas tectônicas, uma placa se movimentando para um lado, a outra se movimentando aqui no sentido oposto. O choque dessas duas placas pode dar origem a dobramentos recentes. Porém, todo mundo deve lembrar que o Brasil está localizado numa área de estabilidade sísmica geológica. Os grandes vestibulares, sabendo muito bem disso, que os professores falam com frequência em sala de aula, começam aí a falar de terremotos no território brasileiro. E sim, esses terremotos existem. A maior parte dos terremotos que acontecem no Brasil são terremotos de pequena magnitude e são ocasionados por pequenas falhas ou fissuras que existem nas placas tectônicas. Essas fissuras são preenchidas com sedimentos e a movimentação aqui desses sedimentos dentro dessas falhas dá origem a terremotos no território brasileiro. Porém, são terremotos de pequena magnitude ou até mesmo reflexos de terremotos na região aqui dos Andes. Continuando aqui nosso esquema, se você olhar aqui no mapa do Brasil, você vai notar que tem áreas do Arqueano ou Arqueozoico e também Proterozoico. São áreas mais antigas. E o Brasil tem aqui o destaque para alguns escudos. Escudos são áreas cristalinas antigas. Geralmente essas áreas vão estar expostas ao tempo e depois de muitos anos o que vai ser encontrado na superfície são esses escudos, muitas vezes chamados de crátons. Então aqui tem áreas sedimentares, ó, e essas áreas expostas pela erosão, cristalinas, rígidas, estáveis, são os escudos ou crátons. Então nós temos os escudos das Guianas, inclusive a região que tem a maior média de altitude do Brasil, escudo brasileiro, uma área cristalina antiga. E olha só que importante, moçada, rica em jazidas minerais. Não é à toa que o quadrilátero ferrífero em Minas fica aqui nessa região muito antiga. Outra área que tem recurso mineral no Brasil, tá? Aqui tem uma bacia sedimentar, mas tem alguns afloramentos cristalinos nessa região e outras áreas aqui cristalinas. Então tudo isso aqui é cristalino e essas áreas são áreas sedimentares. Portanto, são áreas bem mais recentes do que as áreas cristalinas. Bacia do Paraná, Bacia Amazônica, Bacia do Maranhão, Piauí e Bacia do São Francisco ou São Franciscana. Então, escudos antigos e bacias sedimentares que são mais recentes. Além disso, tem uma sedimentação bem recente no litoral, que já data do Cenozoico. Agora vamos nos preocupar um pouco mais com a hypsometria, altitude, um mapa de topografia, alturas. No Brasil, temos algumas áreas muito elevadas. Não é elevado o suficiente para ter neve, como acontece na Cordilheira dos Andes, como acontece no Himalaia, como acontece nos Alpes, na Suíça. Porém, são altitudes de respeito. O ponto mais alto do território brasileiro é o Pico da Neblina, no Amazonas. Olha lá a localização dele. Também tem uma altitude enorme aqui, o Pico 31 de Março. São escudos cristalinos. Então nós estamos falando de uma região, lembrando, ó, de escudos, o escudo das Guianas. E veja que nessa região muito elevada não é formada pelo choque de placas tectônicas. Portanto, não são cordilheiras, dobramentos, cinturões orogenéticos. São áreas antigas, que estão expostas devido à erosão e têm essa altitude mais elevada. Vamos relembrar também que o território brasileiro, apesar de não sofrer impacto direto dentro do seu território de movimentos de placas orogenéticos, existe ali um movimento epirogenético, que é aquele movimento onde a placa se movimenta para cima ou para baixo. Veja só, 0,50, não é nem 1%
da superfície do Brasil são áreas com mais de 1.200 metros de altitude. Por outro lado, cerca de 24% da superfície do Brasil tem de 0 a 100 metros e quase 17% entre 100 e 200 metros. A maior parte do território brasileiro tem altitudes entre 200 e 1.200 metros. Apenas uma pequena fração do território brasileiro tem uma altitude mais elevada. Então a pergunta é, tem montanha no Brasil? Se você considerar montanha uma área elevada, que se destaca das demais que estão no entorno, que você consegue ver de longe, que tem uma altitude superior a 2.000 metros, tem sim. Tem muitas montanhas no Brasil, mas nada comparado à região da Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, as Rochosas nos Estados Unidos, porque o Brasil é uma região tectonicamente mais estável e geologicamente mais antiga. Esta imagem é uma imagem que utiliza cores diferentes para mostrar, na verdade, as diferentes altitudes. Então as cores que são mais puxadas para o verde escuro são áreas mais baixas. E as cores mais puxadas para o marrom, para o amarelo e para o marrom são áreas mais elevadas. Você pode notar que a grande bacia amazônica tem altitudes entre 0 e 100 metros de altura, assim como a planície do Pantanal, algumas áreas no sul do Brasil e no litoral. A região central do Brasil já tem altitudes ali entre 200 até 600, 800 metros. E esta região, as regiões dos escudos, lembra? Daquele nosso primeiro slide, ó, os escudos, são as áreas que têm as altitudes mais elevadas. Poucas áreas passam da altitude de 1.000 e 2.000 metros, como vimos aqui, apenas 0,5% do território brasileiro. Vários geógrafos e institutos resolveram fazer mapas didáticos. Este primeiro aqui, senhor Haroldo de Azevedo, e carinhosamente vamos chamá-lo de Tio Haroldo. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Haroldo de Azevedo nasceu em 1910. Se eu não me engano, ele morreu em 74. Então, você vê que o estudo do relevo no Brasil não é algo tão novo, tão recente. O tio Haroldo fez aí uma das primeiras classificações do relevo que são bem utilizadas, que foram muito utilizadas ao longo do tempo. O que o Haroldo fez? Ele estipulou um critério para dividir planaltos. Então o território brasileiro foi dividido em planaltos e planícies. Para o Haroldo de Azevedo, os planaltos eram todas as áreas que passavam de uma altitude de 200 metros. Para o Haroldo Azevedo eram os planaltos. E todas as áreas que ficavam abaixo dos 200 metros eram as planícies. Então é um critério simples e é um critério que leva em conta a altimetria, a altitude. Porém, este é um critério muito simples. E o objetivo era fazer um mapa didático e dividir o Brasil em planaltos e planícies. Mas o tempo passou e um outro geógrafo olhou e falou, não, olha a carinha do Haroldo de Azevedo. Eu fiz um mapa aqui muito bom, do relevo. Aí vem Aziz Abi Saber. Nossa, eu nunca lembro se é com Z ou com S aqui, mas tá bom. Ele resolveu mudar o critério para classificar o que é um planalto e o que é uma planície. Então vamos lembrar, o Haroldo de Azevedo falou, rapaz, passou de 200 metros, planalto, abaixo de 200 metros, planície. O Aziz Abi Saber falou, não, vamos elaborar um critério mais legalzinho para isso aí. E o critério do Aziz foi o seguinte, ó, um desenho que esquece a altura. Os planaltos, preste bem atenção, os planaltos são áreas que estão sendo desgastadas, sofrem erosão. E as planícies são áreas onde ocorre o acúmulo de sedimentos, que sofrem, portanto, sedimentação. Eu sei o que você está pensando, então, o poder de leitura de pensamento. Professor, quer dizer então que no futuro vai ficar tudo no mesmo nível? Sim.
a tendência do relevo é sempre buscar um aplainamento. Essas áreas vão sendo desgastadas, essas áreas vão sendo acumuladas e a tendência é o relevo ficar plano. Agora você já conheceu uma nova definição de planalto e uma nova definição de planície. Jurandir Ross. O Jurandir Ross, ele é professor atualmente, ele é um pesquisador, doutor em geomorfologia. Porém, em 1985, galera, o Jurandir Ross, ele veio com tudo. Aqui parece que ele está surfando, ó. Ô, Jurandir, desculpa, se você está vendo esse vídeo, que honra. E, gente, se prepara para a próxima aula. O resultado do Jurandir Ross são 28 nomes diferentes, cada nome que eu vou te falar. Por exemplo, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Aguardo você na próxima aula.